Vamos lá então, né? Boa tarde a todos. Hoje na aula de produção e tecnologia de sementes, nós vamos falar um pouco sobre a indução floral, né? É bem o início aí da formação, da estruturação da semente, né? E o que é essa indução floral, né? A indução floral, pessoal, se refere aos eventos que sinalizam à planta a alteração do seu programa de desenvolvimento, né? Então, ela sai de uma fase de desenvolvimento e passa para outra, né? Esses estímulos indutores, eles resultam tanto de fatores endógenos, como o estado nutricional, quanto teores de hormônios, né? E outros ritmos, como ritmos circadianos, por exemplo. Na indução floral, né, nós vamos falar basicamente das fanerógamas, que são as plantas, né, que possuem sementes, né? Então, dessas fanerógamas, né, nós vamos trabalhar, assim, 90% com angiosperma. Na verdade, 100% com angiospermas. Não vamos trabalhar muito com gimnospermas, não, né? Vamos falar um pouco, mas o grande assunto nosso aqui na disciplina são as angiospermas, né? Lembrando, né, que as gimnospermas são plantas com semente nuas, né? Essa época aí a gente ainda encontra, né, o pinheiro do Paraná, o pinhão, né? O pessoal aí gosta muito do pinhão cozido, né? A gente fala dele como semente, né? E o pinus, tá? Então, são duas representantes aí das gimnospermas, mas o nosso grande foco são as angiospermas, né? Que são as plantas com sementes e frutos, não são sementes nuas, são sementes com frutos, né? Aí, dentro das angiospermas, nós temos as monocotiledôneas, como exemplo aqui o milho, e as dicotiledôneas, né? Então, o nosso foco principal é nelas. Como nós falamos, a questão da indução floral, né, são alterações fisiológicas que essas fanerógamas passam, né? Essas alterações fisiológicas vão dos primórdios formando, né, os primórdios reprodutivos, e eles são formados a partir de estímulos, esses estímulos, né, na qual os genes são influenciados por vários fatores ambientais, né, fatores externos, como os fatores ambientais, como, por exemplo, fotoperíodo, temperatura, disponibilidade hídrica, né, e esses fatores, eles podem ser limitantes aí a essa indução floral, né? Então, essas alterações fisiológicas, elas só vão ser possíveis a partir desses estímulos. Esses estímulos, né, vão fazer com que uma planta saia da fase juvenil, saia, né, dessa fase com alteração das características vegetativas, na morfologia, na disposição de folhas, né? Então, ela vai sair dessa fase e passar para a fase de maturidade, né? Na maturidade é que vai ocorrer o florescimento. Esse florescimento, ele é caracterizado pelas mudanças nos padrões de morfogênese e de diferenciação celular, né? Principalmente falando de meristemas caulinares, né? Então, a partir do momento que a planta deixa a fase de juvenilidade, ela entra em maturidade para o florescimento, e essas células, né, de meristemas caulinares vão se diferenciar até formar estruturas reprodutivas. Aqui alguns exemplos, né, de comprimento de período juvenil, como nós falamos, né, que é a fase de caracterização de fase vegetativa, tá? Então, o período juvenil para muitas espécies, ela pode ser de alguns dias, como por exemplo a rosa, né, de ano, como uva, até muitos anos, né, como maçã, por exemplo, o período do juvenil dela vai de 4 até 8 anos. Os citros, de 5 a 8 anos. A era, de 5 a 10 anos. Carvalho inglês, né, de 25 a 30 anos. A faia europeia, de 30 a 40 anos, né? E haja período juvenil, né? Até 40 anos para ela sair da fase vegetativa, vamos dizer assim, e passar para a fase reprodutiva. Então, é muito tempo.
né? Então, para que aconteça isso, para que o período juvenil ele seja uma etapa deixada para trás para o vegetal, ele vai passar, né? Esse vegetal vai passar por diversos fatores aí, como nós falamos, principalmente fator ambiental, né? O principal fator ambiental aí que faz com que uma planta saia da juvenilidade e passe para a fase reprodutiva é a radiação solar, né? Então, a radiação solar, ela tem um fator fundamental, né? Ela é um fator fundamental aí nessa passagem de fase, nesse desenvolvimento do vegetal, né? E quando a gente fala de radiação solar, nós estamos falando do fotoperíodo, né? O fotoperíodo, que é a influência exercida pelos períodos de luz e escuridão sobre as plantas ao longo de um período de tempo, né? Seja um dia, uma estação ou um ciclo solar inteiro. Aí depende do vegetal, né? Você vai ter aí essa necessidade de fotoperíodo. E a resposta que a planta dá, né? A resposta gerada pelo fotoperíodo é o que nós chamamos de fotoperiodismo. Então, fotoperiodismo é a resposta da planta diante da variação do comprimento do dia. Em algumas plantas só florescem em determinadas estações do ano, né? Porque elas dependem de fatores relacionados com a luz e com o escuro para florescer. Então, dependendo do tamanho do dia, do tamanho da noite, vai ocorrer esse florescimento ou não, tá? Então, o fotoperiodismo é a resposta fisiológica da planta em relação ao fornecimento de luz. Então, a radiação solar é fundamental, né? E em função desse fotoperiodismo, nós temos algumas classificações dos vegetais, como, né, a gente já sabe, estamos só relembrando. Planta de dia curto, planta de dia longo, planta de dia neutro, planta de dia longo, curto, e assim vai. Tá? E o que são, como são classificadas, né? O que difere uma planta de dia curto de uma planta de dia longo, né? Então, são as respostas fotoperiódicas que ela tem. Então, uma planta de dia curto, ela só floresce com fotoperíodos inferiores ao fotoperíodo crítico. Florescem quando um período noturno é maior ou igual ao período diurno, tá? Então, existe lá uma questão de um fotoperíodo crítico, que é característico de cada planta, de cada espécie, né? Então, planta de dia curto, ela vai florescer se o fotoperíodo for inferior a esse fotoperíodo crítico que ela tem. Tá? A gente já vai ver mais sobre fotoperíodo crítico. As plantas de dia curto, elas precisam de uma noite longa para florescer, né? Elas possuem proteínas, que são os fitocromos, né? E esses fitocromos, eles são estimulados, né? E aí, durante a noite, esse fitocromo no vermelho é extremo, né? Ele vai ser inibido e vai inibir a floração, tá? Normalmente, plantas de dia curto têm tendência de florescimento no inverno, justamente por causa da característica de comprimento do dia, tá? Então, no inverno, nós temos noites longas, né? Que é necessário para a conversão desse fitocromo do vermelho extremo com o fitocromo vermelho, que é o indutor da floração, né? E se a planta de dia curto for iluminada durante a noite, vai interromper o período de escuro e assim não vai ter o florescimento. Então, se houver uma interrupção da noite, para plantas de dia curto, não vai acontecer o florescimento, tá? Tá? Então, olha lá, nós temos um fotoperíodo crítico, que é específico para cada espécie, né? Muitas vezes a mesma espécie, dependendo da variedade, tem fotoperíodo diferente, precisa ter, porque senão ela não se adapta em diferentes regiões, né? Soja, por exemplo, soja do sul tem um fotoperíodo crítico diferente da soja do centro-oeste, do norte, né? E esse fotoperíodo crítico é fundamental para que a planta saia da fase vegetativa e passe à fase reprodutiva. Tá? Então, esse fotoperíodo, né, crítico, o que é? É uma sinalização química,
né, que é dada pelos fitocromos, e isso vai ativar a florada ou não. Aí depende do número de horas do fotoperíodo crítico, você vai ter um estímulo pela luz ou um não estímulo desse fitocromo. O que é esse fitocromo? Né? É um pigmento que absorve luz do comprimento de onda vermelho. Tá? Esse fitocromo, você tem duas formas, né? A forma F e a forma R, que é a forma do vermelho de extremo e a forma do vermelho. Tá? Então, o fitocromo F é a forma ativa, né? E é formado na presença de luz. O fitocromo R é a forma inativa desse pigmento, né? E é formado no escuro. Então, dependendo da presença do fitocromo no órgão, certas funções são estimuladas ou inibidas, alterando essa morfogênese aí, tá? Então, o fitocromo R, quando recebe a ação da luz, ele se transforma em fitocromo F, que é a forma ativa, tá? Esse fitocromo F, quando está no escuro, ele se converte à forma inativa. Então, o fitocromo é uma proteína que ele vai ser ativado ou inativado, dependendo da presença de luz, tá? Então, se eu tenho luz, eu vou ativar um determinado fitocromo que vai ativar o florescimento. Se eu não tenho luz, ou se eu tenho uma interrupção aí de escuro, esse florescimento pode ser interrompido, tá? Então, os fitocromos, né, são as estruturas que vão me dar a característica da planta, se ela é de dia curto, de dia longo, dependendo do fotoperíodo crítico, tá? Então, plantas de dia longo, né, florescem com fotoperíodos superiores ou igual ao fotoperíodo crítico, tá? A gente já vai ver exemplo disso, vai ficar mais simples. Tá? Então, se eu tenho um dia longo, seguido de uma noite curta, a planta de dia longo floresce, né? Depois de um tempo. Se eu tenho um dia longo seguido de uma noite curta, dia longo, planta de dia longo, ela vai florescer, tá ok? Planta de dia curto não vai ter essa ação, né? Essa resposta. E aí tem as plantas de dia neutro, que são indiferentes ao fotoperíodo, como milho e tomate, por exemplo, tá? Olha lá, então eu tenho um fotoperíodo crítico, que é essa linha tracejada que vocês estão vendo no desenho aqui, né? Esse fotoperíodo crítico, ele é específico dependendo da espécie, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui trigo, né? Então, o trigo, ele tem fotoperíodo crítico de 12 horas. O lóleo tem fotoperíodo crítico de 13 horas, né? Vamos falar do trigo aqui. Então, ele tem um fotoperíodo crítico, né? Que são 12 horas. Né? Então, se uma espécie tem fotoperíodo crítico de 12 horas, né? E ela receber menos luz do que o fotoperíodo crítico, ela não vai florescer. Isso é característica de planta de dia curto. Se ela receber menos luz e ela tiver mais escuro, olha só, ela passa mais tempo no escuro, né, do que o fotoperíodo crítico, ela está recebendo menos luz do que o fotoperíodo crítico, então ela vai florescer. Planta de dia longo, olha aqui. Então, a planta de dia longo, o dia está mais longo, você tem mais luz do que escuro, né? Então, nessa condição de mais luz do que escuro, essa planta floresce. Se você tem mais escuro do que claro, né? Então, o dia está mais curto, a noite está mais longa, aí essa planta não floresce. Tá? Então, o estímulo da luz é fundamental para que determinadas espécies elas saiam da fase de juvenilidade e passem para a fase reprodutiva. Tá? Então, o fotoperiodismo ele é caracterizado com o número de horas de dia
de claro ou escuro que uma determinada espécie precisa para que ela entre em florescimento, tá? E aí nós vamos ter planta de dia curto, planta de dia longo. Planta de dia curto, ela precisa de mais horas de escuro para que haja a florada. Planta de dia longo, ela precisa de mais horas de claro para que aconteça a florada, o florescimento, tá? E aí nós temos aqui, né, a tabela mostrando, por exemplo, plantas de dia longo, né, como o trigo, né, plantas de dia curto, como o arroz, por exemplo, o tabaco, soja, né? Então, tabaco, nós temos aí exemplos de variedades que são responsivas, né? Que são de dia curto, e também temos tabaco que são de dias neutros. E aí, como eu falei, né? Depende da variedade, depende de como essa espécie foi melhorada, que você vai ter esse comportamento de dia longo, de dia curto, tá? As plantas de dia intermediário, né, nosso principal representante aqui, são algumas variedades de cana-de-açúcar, né? Então, elas se encaixam nesse exemplo. Tá? Outro fator importante que faz com que a planta saia da fase de juvenilidade e passe para fase reprodutiva é a vernalização, né? É a questão da temperatura. Quando eu falo de vernalização, eu estou falando de espécies que precisam de baixas temperaturas, né, para que ocorra essa passagem, essa mudança de estratégia aí. Deixa eu ver. Tudo bem? Tem alguma questão, alguma pergunta? Para a gente começar a falar de vernalização? Não? Então, Oi? Beleza. A vernalização, o que que é? É a necessidade que algumas espécies têm de baixas temperaturas para que ocorra o florescimento, tá? Nós vamos falar muito de baixa temperatura quando a gente for falar sobre dormência. Né? Então, nós temos que ter em mente a diferença disso, tá? Então, vernalização é uma coisa, estratificação é outra coisa. Ambas são formas com que a planta ou a semente tem de se comportar em função de baixa temperatura, só que quando eu falo de vernalização, eu estou falando da planta, quando eu falo de estratificação, eu estou falando da semente, tá? Então, vamos ficar atento aí a hora que eu falar da estratificação. Por enquanto, o nosso assunto aqui é vernalização, tá? Então, a vernalização é quando determinada espécie precisa de baixas temperaturas para ela sair da fase de juvenilidade e passar para a fase reprodutiva, né? Assim como lá na luz nós temos os fitocromos, que são as proteínas que respondem ao fotoperíodo, né? Que dão a resposta do fotoperiodismo, aqui também existem sensores, né? Proteínas que ativam esse processo em função da baixa temperatura, tá? Aqui, por exemplo, né, nós temos sementes, sementes não, né, aqui é a planta ainda, de cenoura, né, observa esse primeiro gráfico, aqui para ela passar da fase de juvenilidade para entrar em pleno florescimento, ó, ela vai precisar de pelo menos 35, 40 dias em baixas temperaturas, tá? Quando eu falo baixas temperaturas, é questão de 5 graus, de 1 grau, tá, pessoal? Então, essa correlação do tempo, né, com a baixa temperatura é que vai dar o florescimento de cenoura, por exemplo, tá? E outras espécies responsivas aí a baixa temperatura, né? Isso daqui é cebola, tá? Então, cebola, a mesma coisa, ó, você precisa de período de vernalização para que ocorra a total formação de flores, tá? Então, a florada só ocorre sob baixa temperatura, e não adianta baixar um pouquinho e um dia, por exemplo, não. Precisa lá de muitos dias em baixa temperatura para que essa planta consiga sair da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Tá?
Opa. Aqui, é esse slide mesmo, tá? Então, outros fatores. Nossa, fiz confusão aqui. Outro fator que pode fazer com que a planta saia da juvenilidade e passe para a fase reprodutiva é a água, né? Então, durante essa fase aí, a água é fundamental, né, para que ocorra essa passagem. Algumas espécies respondem, né, com o fornecimento de água. Então, tem que ter bastante água para que ela consiga que o seu metabolismo seja ativado e que esse metabolismo gere, né, todo o processo de transformação morfológica, bioquímica dentro do vegetal. Mas tem outras espécies que é o contrário, precisa que tenha a retirada de água, né? Ela precisa de um período seco para que isso ocorra, para que ela saia da juvenilidade e passe para a fase reprodutiva. O exemplo principal que nós temos aí na nossa agricultura é o café, né? Então a gente sabe que a florada de café é julho, agosto, né? Depende da região, começo de setembro, aí você ainda tem café bem florado, com bastante florada. Isso porque é nessa época que nós vamos ter os principais déficit hídrico da safra, né? Então julho, agosto, né? A gente está vendo isso agora. Estamos em setembro e a chuva está bem esparsa, né? Então, a retirada da água, o déficit hídrico no metabolismo vai ativar sensores e esses sensores vão dar o start da passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva, tá? Então, é a retirada de água, é o déficit hídrico que faz esse processo aí, tá? Alguns materiais precisam de termoperiodismo, como é o caso de tomate, por exemplo, né? Algumas variedades, elas precisam que exista uma diferença de temperatura entre o dia e a noite, né? Para que ele tenha esse estímulo e comece a produzir as estruturas reprodutivas. Outras espécies, né, precisam de determinados nutrientes, ou a retirada do nutriente, a redução desse nutriente, ou o aumento. A gente sabe que os nutrientes faz parte de 1% de toda a matéria seca do vegetal, né? E alguns deles precisam ser retirados para que ocorra a formação dos órgãos reprodutivos adequadamente, né? Algumas espécies, né, algumas cucurbitáceas, elas respondem à formação de muitas flores pistiladas, né? Quando você tem o fornecimento de excessivo de nitrogênio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Senão, você vai ter só flor masculina, não tem flor feminina, e aí você não consegue formar o fruto nem as sementes. Algumas espécies, né, elas respondem à queimada, para que ocorra esse processo de floração, aí a gente está falando de mais espécies nativas, né, de algumas árvores. Outras, né, a seca e temperatura precisa ter esse binômio aí, né, e algumas a fito-hormônios. Normalmente, as espécies que são responsivas à água, né, que são responsivas ao termoperiodismo, elas respondem bem à aplicação de fito-hormônios. Então, se eu não tenho um déficit hídrico tão grande, eu posso aplicar um hormônio no café e isso vai induzir a florada, tá? O que acontece com maçã, por exemplo, né, com pêssego, respondem bem à adição de hormônios, principalmente de berilina, tá? Então, isso faz com que você tenha a formação, a saída desse vegetal da fase vegetativa e ele passe para a fase reprodutiva, tá? Isso daqui é um exemplo, né, de uma espécie lenhosa, perene, que é o pessegueiro, né? O pessegueiro, ele tem aí a questão de vernalização e a questão de estratificação também, tá? Então, aqui nós temos a vernalização, que é quando a planta sai da fase vegetativa, né, e passa para a fase reprodutiva. Para que ocorra essa passagem, né, precisa ter ciclos de baixa temperatura. Aí ela vai florescer,
vai formar o fruto, forma a semente. A semente, para que ela entre em processo de germinação, ela precisa de estratificação. Então, o que é a estratificação? É quando essa semente fica, né, a baixas temperaturas, olha lá, 1,6 graus, por determinado período de tempo, para que ocorra a superação dessa dormência. Então, tem espécies que para passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ela precisa de baixas temperaturas e as suas sementes, elas precisam de estratificação, que é baixa temperatura também, para que ocorra o processo de superação de dormência. Tá? Tá ok? Tudo bem? Perguntas? Tudo ótimo, professora. Tudo certo, Pro. Tudo certo?